Olá, meu guerreiro, olá, minha guerreira. Sejam bem-vindos ao nosso canal Filosofia em Foco. Aqui é o professor Alan Camargo e hoje com vocês vou iniciar um novo módulo da disciplina de filosofia, que é o estudo sobre os movimentos iluministas. A fim de prezar pela organização, pela melhor didática, por aulas cada vez mais concisas e realmente objetivas, eu dividi o estudo desse tema em 3 grandes encontros. Hoje quero abordar com vocês o contexto sócio-histórico em que se deu a formação do iluminismo, quais as explicações epistemológicas que justificam o seu nascimento e a sua existência, e os princípios que norteiam boa parte dos seus pensadores. No nosso segundo encontro, entrarei com vocês na exploração sobre as propostas para as teorias econômicas propriamente ditas daquele contexto. E no nosso último encontro, nós vamos refletir sobre algumas leituras acerca do poder político que são realmente bastante recorrentes em muitas das provas quando o tema é iluminismo. Agora, vocês notaram que eu coloco aqui iluminismo numa possibilidade de ser abordado no plural. Isso é de forma proposital. Eu quero que vocês entendam, meus queridos e minhas queridas, que podemos cair num equívoco de entender que o iluminismo ele foi uma grande escola de pensamento, quando na verdade não. O iluminismo ele é muito mais uma tradição europeia, mas que se espalha para diferentes contextos culturais da época, do século XVIII, mas que reúne, muitas das vezes, pensadores que mantinham posicionamentos e propostas, muitas das vezes antagônicas entre si. Isso vai depender do contexto em que o autor vai estar inserido. Por isso, para dar conta de entender essa diversidade que reúne e que permeia os diferentes pensadores, nós gostamos de trazer aqui para o nosso canal e para a nossa abordagem a possibilidade de abordarmos essa grande tendência em sua pluralidade e não numa leitura homogeneizante da mesma, mesmo porque isso não aconteceu. Cada autor teve, com a sua particularidade, uma contribuição fundamental para se criar o que nós chamamos de tendência ou visões iluministas. Essas visões de mundo, meus queridos e minhas queridas, elas surgem no contexto do século XVIII. Na historiografia, esse século ficou consagrado como o século das luzes. É uma própria homenagem que a história ocidental europeia vai trazer a esse grande contexto de visão de mundo. O século XVIII ele vai então dar a consolidação para esse grande movimento de ideias que não surgem especificamente nesse século, mas que já vinham como toda a herança da modernidade. Nós já vamos falar sobre isso em alguns momentos aqui da nossa aula. Os iluminismos, portanto, embora tenham seu berço na Europa, nós vamos notar a sua ampliação para outros contextos geográficos da época, como o contexto transatlântico, chegando na própria América do Norte ou nas colônias ibéricas, com o Brasil e as colônias espanholas que haviam na América Latina. Esses contextos eles vão marcar momentos em que as burguesias, nos seus respectivos cenários específicos, elas vão cada vez mais reivindicar participação, não só política, mas afirmar a sua dominância e a sua hegemonia. E por isso era fundamental quebrar com as antigas autoridades para afirmar o seu poder e os seus interesses. É aqui que nós encontramos no século XVIII, também apelidado por alguns historiadores como o século das grandes revoluções, o contexto de que vinha das transformações das sociedades industriais. Nós já tivemos uma aula aqui no nosso canal sobre as sociedades industriais e a Revolução Industrial. Valeria a pena você voltar, caso algum conceito não tenha ficado muito bem fixado para você. A própria Revolução Francesa, com a queda da monarquia dos Bourbons na França, a própria independência dos Estados Unidos e até mesmo o grito de autonomia reivindicado pelas elites tanto da ex-colônia portuguesa, que se tornou no Brasil, e as ex-colônias espanholas, que formaram diferentes repúblicas
ao longo da América Latina. Todo esse conjunto de transformações sociais, políticos, do contexto histórico do século XVIII, estão afirmando que, a partir de agora, a burguesia está se colocando como classe dominante, dos diferentes contextos em que ela consegue promover essa sua transformação. E é por isso que, numa visão marxista, nós podemos entender que o iluminismo ele é a própria expressão desse poder burguês. Essa classe social que aos poucos constrói todas as transformações materiais na história, ela precisaria criar um conjunto de ideias ou uma ideologia para justificar o seu poder, os seus interesses. Então, Marx vai dizer que nessa luta de classes, quando a burguesia consolida, portanto, a sua estrutura capitalista, ela vai construir uma ideologia chamada de iluminismo, que prezava, dentre tantos aspectos, pela valorização da razão, pela quebra com as autoridades postas, ou até mesmo com a valorização dos direitos fundamentais, como o direito de liberdade. Para Marx, são ideais criados por essa burguesia que precisava não só do embasamento material e econômico, mas também de uma ideologia para consagrar o seu domínio social. Kant, quando escreve o seu clássico Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, ele vai nos dizer que sempre quando o ser humano se encontrar dominado por uma tutela externa a ele, seja a igreja, seja o Estado, seja um monarca, ou qualquer forma de influência que não diz respeito ao indivíduo, esse cara ele permaneceria num contexto de minoridade. É quando ele não sabe se valer do seu próprio entendimento para tomar decisões ou realizar seus pensamentos. Kant vai reivindicar a importância de sairmos dessa minoridade e conquistarmos o que ele chamava de maioridade. A maioridade é essa própria emancipação do indivíduo. Na leitura kantiana, a transição da minoridade para a maioridade é chamada de esclarecimento. Podemos entender que Kant, embora não localizado no berço francês do iluminismo, mas sim encontrado no contexto prussiano da Alemanha, do iluminismo alemão, Kant está dizendo que o iluminismo é sinônimo de ser esclarecido, que é, em outras palavras, você deixar sua condição de minoridade e conquistar a sua maioridade. Essas duas grandes visões acabam sendo recorrentes nas provas, meus queridos. Seria importante você, enquanto candidato, fazer um levantamento de qual o posicionamento mantido pela banca que elabora a sua prova. Isso vai te ajudar a realmente criar argumentos ou saber qual direcionamento tomar antes de responder questões da instituição. A despeito da diversidade de pensamentos já comentada a vocês, podemos sim traçar alguns denominadores comuns entre os iluministas, porque mesmo mantendo as idiosincrasias, existia sim um pano comum, algumas ideias que permeavam boa parte das propostas da época. Esses princípios são elencados por alguns teóricos da filosofia, como é o caso de Justin Gardner, autor inclusive do clássico Mundo de Sofia. Para esse teórico, os iluministas apresentariam de modo geral, embora não obrigatório, a valorização de princípios como o rompimento com as autoridades, a exaltação do poder racional, a doutrina da iluminação, o otimismo quanto à evolução humana, a volta à natureza e a valorização dos direitos humanos. Quando ele diz o romper com as autoridades definidas, significa, em outras palavras, a necessidade de desconstruir todas as formas de ordem historicamente mantidas no continente europeu e propagadas a outras regiões. Aqui as autoridades podem ser entendidas como a igreja, como o antigo regime, as monarquias absolutistas, os códigos jurídicos, inclusive a própria moral. Seria necessário romper, portanto, para que uma nova fase pudesse ser alcançada e que trouxesse maior liberdade à própria condição de existência dos seres humanos. É interessante que os iluministas vão exaltar muito o poder da razão. E isso é uma herança que veio desde a construção do projeto da modernidade da época do Renascimento,
seja o humanismo renascentista, nós já tivemos uma aula sobre isso aqui no nosso canal, seja a consolidação da ciência moderna, também já abordada em um dos nossos encontros, o que ambas tinham em comum é que valorizavam o poder que a capacidade racional do ser humano tinha. Vai passar-se a entender que o mundo ele tem uma certa lógica, ele tem uma razão objetiva. E já que eu, ser humano, sou também racional por natureza, eu consigo entender essa racionalidade, essa ordem que existe na natureza. Portanto, a razão objetiva, que é a razão presente no mundo, ou a razão subjetiva, que é aquela razão inerente à minha própria condição humana, ambas poderiam fundamentar, a partir da visão iluminista, toda uma nova construção de moral, de ética, de política, do próprio conhecimento. Então, é essa razão que, na leitura iluminista, traria a própria emancipação do ser humano, ou a doutrina da iluminação. Vai-se entender que chegava-se a hora de uma parcela da população de fato ser iluminada. E essa parcela da população, sim, numa abordagem marxista já preconizada aqui quando abordamos as explicações epistemológicas, essa parcela da população pode ser entendida como a própria burguesia. Essa ideia de se iluminar significa, obviamente, nos desprendermos de todas as amarras que entravavam a evolução ou a liberdade dos gozos da existência humana. É interessante, meus queridos, que a partir de agora vai se dar uma ênfase muito grande ao processo da educação. Vai se perguntar como é que nós, iluministas, burgueses, podemos fazer para cada vez mais ampliar ou trazer a iluminação para o indivíduo. Por isso que a educação ela vai ganhar um espaço central dentro das obras iluministas. Aqui que surge a pedagogia moderna. Outra grande tradição, contextualizada na valorização da iluminação, vai ser o nascimento das grandes enciclopédias, o movimento do enciclopedismo. Era necessário reunir todos os conhecimentos conquistados até a época em grandes obras, em grandes publicações. A primeira enciclopédia vai ter 28 volumes, para que você saiba, meu querido e minha querida, com o objetivo de reunir toda a lógica construída pela humanidade e poder propagar, enviar exemplares dessas enciclopédias para institutos, centros de pesquisas, bibliotecas, dado a necessidade, a reivindicação de trazer a iluminação, a libertação, a autonomia para aquele indivíduo que queria conhecer e que queria, portanto, evoluir. E é aqui que se encontra um otimismo muito grande a esse processo. Porque, pensem comigo, a proposta iluminista é de que, na medida em que eu valorizo a minha capacidade racional e trago ela para fundamentar as novas propostas de mundo para o conhecimento, para a política, para a economia, por exemplo, para a base moral, nós nos tornaríamos cada vez iluminados e, portanto, evoluiríamos na história. Alguns autores contemporâneos vão beber dessa lógica e vão nos dizer que o fim da história vai ser realmente o momento em que esse ser humano ele vai ser livre de quaisquer amarras, ele vai gozar da liberdade por excelência. Estou me referindo, meus queridos, a Francis Fukuyama, um dos autores que, mesmo no contexto pós-Guerra Fria, dentro das visões da tradição norte-americana das ciências sociais, vai dizer que é esse o fim da história, garantir o pleno gozo das liberdades para esse ser humano, e aí, portanto, chegaríamos ao ápice de todo o processo histórico. Voltar à natureza é um dos princípios também mantidos por alguns teóricos iluministas, e aqui vamos entender que falar em natureza não é falar no sinônimo de mato, de floresta, ou de selvageria, ou de estado de natureza hobbesiano. Falar nessa volta à natureza é falar na valorização, como nós já dissemos, da razão humana. Porque vai se entender que ser racional, e isso vinha dentro dos gregos, se nós somos naturalmente racionais, nós não aprendemos, portanto, essa capacidade. Em outras palavras, não é a igreja que ensina a ser racional.
Em outras palavras, não é a escola que ensina a ser racional. Em outras palavras, não é a tradição social e cultural que nos ensina a ser racionais. Nós já nascemos com essa capacidade. E já que o contexto da época do antigo regime entravava a conquista ou o pleno gozo dessas capacidades racionais, é fundamental que nós voltemos, portanto, ao ser humano mais original possível, que é o ser humano despido de toda a contaminação da civilização europeia. Vamos entender a civilização europeia aqui como um projeto moderno absolutista, católico. Eu estou falando particularmente, meus queridos e minhas queridas, da proposta de Rousseau. Rousseau foi exemplar nessa questão, quando ele traz para o debate de que voltar à natureza, já que a natureza é boa, já que a natureza ela proporciona essa racionalidade plena para o indivíduo, ele seria, portanto, um indivíduo bom. O homem ele nasce bom, ele é naturalmente racional e, portanto, bom, ele é consciente de como usar essa racionalidade. Mas a todo momento é óbvio que ele se coloca preso sobre as amarras da civilização ou do regime político que o corrompe. Aqui que se valoriza, portanto, esse resgate da originalidade humana. Outro contexto bastante pontuado entre os iluministas é a supervalorização dos direitos humanos. Nós teremos aqui no nosso canal algumas videoaulas em que nós entraremos no debate sobre isso, mas eu sempre gosto de dizer que hoje em dia o debate sobre direitos humanos ele acaba posicionando dois grandes grupos: aqueles que supervalorizam os direitos humanos e aqueles que subvalorizam ou são céticos em relação a esse rol de garantias. Nós não podemos cair nem em um dos extremos desse espectro. Os direitos humanos eles tinham sua semente já plantada no contexto dos iluminismos. Os direitos humanos vão ser entendidos naquele contexto como uma visão muito mais prática, ou seja, era uma efetivação das próprias propostas teóricas. Chamados também de direitos naturais dos cidadãos, era preciso criar e fundamentar as lutas que estavam ocorrendo nos diferentes contextos para legitimar uma nova transformação social que estava em curso, meus queridos e minhas queridas. Por isso, quando nós iluministas, burgueses da época, falávamos em direito à vida, direito contra a censura, direito à liberdade de expressão individual, estava se falando que todas essas prerrogativas elas são inerentes à condição humana. Só pelo fato de sermos seres humanos, nós já teríamos direito a gozar desse rol de garantias. E, independente da nossa nacionalidade, nós deveríamos lutar por elas. Por isso que os iluministas eles vão entender que muitas das vezes as constituições, as leis, os códigos de cada país, eles nem sempre trariam a garantia desses direitos. Daí a necessidade de lutarmos por eles. Porque já que nós nascemos humanos, esses direitos eles vêm antes da própria existência do Estado. Então, o Estado, nesse contexto, ele não pode intervir para massacrar ou violar esses direitos. Quanto menos ele pode atrapalhar o gozo dos mesmos. Daqui surge realmente uma reflexão muito interessante sobre a diferença entre o que são direitos humanos e o que são garantias dos direitos humanos. Os direitos humanos são esse rol de prerrogativas para que, segundo a leitura dos iluministas, pudéssemos ter uma vida com dignidade. Agora, é óbvio que devemos reconhecer que eles nem sempre são garantidos. E os estados, não só os estados absolutistas da época, até mesmo os estados contemporâneos, eles são talvez os dos que mais violem os direitos humanos. Então, eles na verdade corrompem o próprio processo de garantia dos mesmos. Daí uma luta que vem desde o século XVIII até o século XXI, para se realmente criar um campo de diálogo que assegure os direitos humanos e que não permita o próprio Estado
segundo Weber, aquele que possui monopólio legítimo do uso da força, para que viole esses direitos que são inerentes a todos e quaisquer humanos e que antecede, portanto, a própria existência dos Estados. Meus queridos, esses são os principais traços que vocês têm de ter em vista nessa nossa primeira aula sobre os debates e as leituras iluministas. Como já dissemos, teremos mais 2 encontros para darmos prosseguimento e aprofundamento a esse tema, e por isso realmente deixo aqui o convite para que não percam as próximas postagens do nosso canal. Inclusive, já passando por aqui, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, deixe a sua dúvida, vai ser um prazer muito imensurável poder compartilhar o que eu puder do meu conhecimento para ajudar você a conseguir chegar ao grande sonho da aprovação. Então, meus queridos, deixo aqui realmente o meu forte abraço a vocês e aguardarei para que nós nos reencontremos na nossa próxima videoaula. Todos tenham muita força, sempre foco e muita fé. Meus queridos, um forte abraço e até a próxima.